Coleção Especiais Patrimônio Cultura e Arte. Apoio, Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do especial Patrimônio, Cultura e Arte. Hoje nós estamos no segundo episódio de um programa que fala sobre os verdes mares bravios da nossa literatura cearense. Da prosa de Raquel de Queiroz à poesia de Braulio Bessa. O cearense parece predestinado a levar o nosso olhar ao mundo em forma de palavra. Então embarque nessa viagem literária no especial Patrimônio, Cultura e Arte. A primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras foi uma cearense. Raquel de Queiroz sempre levou o Nordeste e o Ceará para suas páginas. Entre romances, crônicas, contos e teatro, ela construiu uma das mais sólidas carreiras na literatura brasileira. Vamos conhecer mais sobre a vida da autora de O 15, no quadro Os Cearenses. A Raquel, ela utilizou-se muitíssimo da memória. Os escritores, em seu processo criativo, eles utilizam-se da memória, da observação e da imaginação. Isso em proporções que nem eles mesmos sabem, nem eles mesmos podem dizer em que proporção utilizaram-se de cada um desses aspectos. A Raquel, ela utiliza personagens, espaços geográficos, acontecimentos que ela viveu da vida dela em sua obra. Quando nós fizemos na Federal um seminário sobre Raquel de Queiroz, Sertão e Litoral, quando nós viemos do Centro de Humanidade, paramos num sinal, o carro, e um carro que parou do lado chamou-a, tia Raquel, e ela falou com a moça e quando nós saímos eu disse, tia Raquel, quem é essa sua sobrinha que eu não conheço? Aí ela disse, Lurdinha, ela é filha do Vicente. Do Vicente? A ficha não caiu. De repente eu me lembrei, era o personagem do 15. Porque o Vicente, na realidade, foi criado a partir de um primo por quem ela foi apaixonada na adolescência. Surpreendia de repente com suas ironias, com suas histórias engraçadas. Não era só uma narradora que fazia romances. Ela também, na vida real, conversando, tinha histórias muito interessantes para contar. Na época em que ela morava no Rio, ela frequentou os maiores grupos de intelectuais. E houve uma época em que a casa do Aníbal Machado era o lugar em que eles se reuniam, sempre para jantar aos domingos. Certa vez estavam ela, Manuel Bandeira, Afonso Arinos e Ribeiro Couto bebericando. E o Aníbal Machado tinha mania de beber um pouco dos copos dos outros. E ele ficou bebendo e de repente disse, não tem importância eu estar bebendo do copo de vocês, aqui não tem nenhum tuberculoso. E o Manuel Bandeira olhou e disse, você se engana, nós todos aqui, com exceção da Raquel, somos tuberculosos. Eram tuberculosos, como ela dizia, de carteirinha. Sertão Eterno.
perene como certas coisas, como certas pessoas. Aqui, uma cearense se descobriria numa fértil vocação, a de multiplicar o sertão mundo afora. Feito de paciência e instintos aguçados, tinha o seu tempo próprio. A virada para o século XX sepultava ilusões, como a do algodão, que chegou a ser chamado de ouro branco. Outras esperanças, porém, teimavam em prosperar no coração dos sertanejos. A providência divina haveria de aplacar os estragos das secas de 1898 e 1900. Era o tempo das oligarquias, como a dos Accioli. Já a capital vivia a Belle Époque e desfrutava da energia elétrica que aos poucos chegava. Os artistas se encantavam com as invenções que mais tarde se multiplicariam nas linhas de produção. O cinema chocava o mundo com o duplo de nós mesmos numa tela em movimento. Todos estávamos mesmo em movimento, com tanto ímpeto que logo nos lançaríamos a pior de todas as guerras. A fortalezense Raquel de Queiroz é filha desse tempo dividido entre o velho e o muito novo. Raquel conjugou passado, presente e futuro. Raquel era, se pudesse definir, a Raquel era terra mesmo. Era uma coisa, era ligada à terra, a terra estava no sangue dela. Minha prima Freira sempre dizia que ela era religiosa. Ela tinha vergonha de dizer que queria enfeitar a literatura dela com essas histórias, de que não acreditava, mas ela acreditava muito. Ela falava, eu tinha vontade de ter fé, queria ter fé. A fé é difícil, né? Eu tenho fé, não é uma coisa que a gente sente. Só esse desejo de ter fé era já um princípio de fé. Ela acreditava muito na humanidade, ela acreditava muito no ser humano. Tinha uma coisa que a capacidade de amar dela, aquelas pessoas que ela amava incondicionalmente. Ela era muito destemida, muito valente, muito corajosa. E um dia estava um repórter me dizendo, quando saiu a Maria Moura, o livro A Maria Moura, estava um repórter dizendo assim, como é que a senhora definiria a sua irmã Raquel? Eu digo, olha, Raquel é a própria Maria Moura. Ela estava porta, então que eu nunca mandei matar ninguém. Eu digo, não mandou matar, se você estivesse vivendo naquela época e naquelas circunstâncias, você mandaria matar, que eu te conheço. Como escritora, não precisa dizer mais nada, foi a grande escritora que foi, mas ela foi principalmente uma grande pessoa, uma grande personalidade de generosidade, de bondade, de compreensão, hein? Simplicidade absoluta. Outro artista cearense que leva ao país a poesia com sotaque nordestino é Braulio Bessa. O filho de Alto Santo é orgulho para a cidade e para o estado. Braulio esteve na terceira edição do Festival Viriarte e conversou com a nossa equipe momentos antes de se apresentar no palco. Confere aí. A poesia popular, a poesia matuta, ao contrário do que muita gente imagina, não é algo do passado, dos tempos de Patativa do Assaré. Um jovem poeta cearense viralizou seu trabalho em todo o Brasil e elevou a poesia nordestina a um novo nível de popularidade. Eu tenho certeza que você sabe de quem que eu estou falando, né? Muito obrigado, meu povo. Eu venho do Alto Santo, no interior do Ceará. Foi de lá que eu aprendi a amar o meu povo
a amar minha cultura, a amar o universo que me veste. Foi de lá que eu aprendi e consegui escrever meus primeiros versos. Sou doutor sem saber ler e sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Tinha muita vontade e uma necessidade de colocar para fora o que eu vivia e o que eu sentia na minha terra. Eu olhava para aquilo tudo e sempre achei muito poético. A vida no interior, no sertão, mas não sabia como transformar aquilo em arte. Até que eu tenho contato pela primeira vez com a poesia de Patativa do Assaré, na sala de aula, com 14 anos de idade, e aí endoidei. Eu quero ser poeta, porque eu achei que era a linguagem que eu podia falar de tudo. Comecei a escrever poesia, sobre tudo, sobre gente. O que eu via, eu ia escrevendo desde menino, e não tinha um espaço para estar mostrando isso. Muitas vezes as pessoas não valorizam a poesia, esse menino está fazendo negócio de poesia, tem que ganhar dinheiro, essas coisas todas. E realmente é difícil, porque eu acabo no interior, numa cidade pequena, 18 mil habitantes, sem ter ninguém para lhe pegar pelo braço e levar para canto nenhum, e você surgir como artista no nosso país é muito complicado. E aí é onde entra a coisa de você criar as oportunidades. Eu olhei para a internet, digo, o poeta popular vai para a feira declamar. Eu olhei para a internet e digo, tá aí a maior feira do mundo. Comecei a gravar vídeo declamando poesia de cordel para a internet. O que para muita gente é acusado de ser uma vilã. A tecnologia, a rede social, é a grande vilã nesse processo de esquecimento das raízes. E eu digo que não. Eu acho que você pode usar a tecnologia a favor da cultura popular, da raiz. Vim no palco pela primeira vez para fazer uma palestra. Ninguém me conhecia. Eu subi lá, tinha 1.500 pessoas na plateia. O povo olhou para mim e eu senti que muita gente se perguntou: cadê o palestrante? O que é que esse menino está fazendo aí? O mais impressionante dessa história toda é o tamanho do impacto, da repercussão que o trabalho de Braulio Bessa conseguiu. Quem diria que um garoto da pequena Alto Santo sairia da internet e ganharia os palcos de todo o Brasil? Um negócio que eu achei muito bonito. Ele disse: meu irmão, você é um grande empreendedor social. Eu achei massa. Porque eu não sabia que eu era, e eu achei bonito, porque se fosse uma coisa ruim, ele não dizia não. Aí, quando ele disse isso, eu digo, eu sou. É necessário, é preciso, é necessário e é justo. A cultura popular, e no meu caso, a cultura popular sertaneja, de raiz, ela durante muito tempo foi colocada à margem do que é pop. E não existe nada mais pop do que a cultura popular, já dizendo isso na cara e gritando. Eu nunca entendia porque, não sei se as pessoas durante muito tempo viam isso como algo que não é comercial ou que não existe um público para consumir. A literatura de cordel, por exemplo, sempre foi atribuída a algo rural e que munida de um estereótipo de que no cordel você só vai falar de seca, de fome, de sertão, de cangaceiro, daquele universo, e que não. Poesia e literatura de cordel você pode falar de tudo. A gente está aqui hoje num festival, como você fala, de massa, com atrações. Você pega a programação aí do festival, é um negócio que tem para todo gosto. Então, se tem para todo gosto, tem que ter para o gosto de quem gosta de cultura popular de raiz, de literatura de cordel. Eu sou só um menino rei aqui do Alto Santo, que luto, que faço a minha parte e que eu acho que está só começando. Eu acho que esses resultados vêm aí para abrir muitas portas para muita gente boa que nunca teve oportunidade. O papel social do poeta é uma preocupação constante na vida de Renato Pessoa, poeta e grande articulador de saraus literários em Fortaleza. Durante o festival Vida e Arte, entre uma poesia e outra, ele passou em nosso estúdio e conversou com o jornalista Odilon Camargo. O bate-papo você assiste agora. Eu vou conversar agora com uma figura que ele é escritor, ele é professor de filosofia, coordena saraus de poesia e arte pelas periferias de Fortaleza, e eu tenho a impressão, pelo pique que eu ouvi, pelas ideias que eu ouvi ele colocando numa
uma palestra-aula. Eu acho que ele quer sair também falando isso tudo pelo Brasil inteiro. Eu estou falando do Renato Pessoa, que tem um sobrenome de um poeta genial que completa 130 anos de nascimento neste mês de junho, que é o Fernando Pessoa. Renato, primeiro assim, como é que tudo começou? Logo ali, como Fernando Pessoa, aos 5, 6 anos, já estava rabiscando os seus primeiros poemas do heterônimo qualquer. Como é que foi? Eu comecei a escrever mais ou menos na adolescência, fazia mais ou menos o primeiro ano do ensino médio. E o meu primeiro contato com a poesia foi com o Fernando Pessoa. Foi? Meu primeiro contato com a literatura, sim, foi com o Fernando Pessoa. Ah, que legal. Tinha, na ocasião, mais ou menos 15 anos, 14 para 15 anos, e descobri o livro Fernando Pessoa na biblioteca da escola. Olha aí a importância da biblioteca. Lendo sobre Fernando Pessoa, fiquei assim, admirado, principalmente pelas heteronomias. O único caso de heteronomia na literatura mundial, como que um autor é toda uma literatura, Fernando Pessoa é uma literatura, não é só um escritor. Sim, sim. E como ele tem um texto para cada momento, cada determinado momento. Todos os assuntos. Maravilha. Então comecei mais ou menos na adolescência, com Fernando Pessoa. E ainda mais que você se sentiu meio primo, né? Renato Pessoa, Fernando Pessoa. E aí foi, enfim, aí você continuou os estudos, acabou fazendo filosofia, é isso? E essa coisa dos saraus, antes de entrarmos no tema do papel social do poeta, quando foi que você começou a organizar esses saraus e como é que é o diálogo com as pessoas que participam, o aproveitamento, de repente a pessoa começa a fazer poesia por conta das dicas que ali foram colocadas, aí você passa de novo por ali, fica falando, ô Renato, pô, olha, eu já estou escrevendo umas coisas, como é que estou lendo e tal, como é isso, socialmente falando? Nós fazemos saraus há muito tempo, grande parte das minhas amizades foram construídas por causa da literatura. Nós tínhamos algumas afinidades literárias, né? E em determinado momento nós sentimos necessidade de organizar um sarau. E o sarau, ele é por si mesmo uma certa resistência, porque significa ali uma expressão muito própria, né? Você tem textos em casa, você responde esse texto, você escreve texto e quer apresentar esse texto. Então nós escrevíamos textos e apresentávamos os textos para outras pessoas. Né? Dado que o nosso sarau já nasceu autoral. Claro, e é um pretexto para um grande encontro humano. Para um grande encontro. Antes de ser uma entidade estética, o sarau é um encontro entre amantes das letras. Gente ali que tá. Mas a necessidade de se fazer saraus mesmo, do ponto de vista como estão fazendo agora, com corpo sem órgãos, ele veio muito tempo depois, surgiu na circunstância, após 2013, numa circunstância política. Hoje, Fortaleza tem uma profusão de saraus, há muitos saraus funcionando em Fortaleza hoje, mensalmente, e esses saraus surgem pós 2013, uma circunstância política, surgindo ali naquele contexto de crise política, de contestação ao poder estabelecido. Isso se refletindo ali nas periferias. Se reflete nas periferias porque é onde o Estado não está. Do ponto de vista de uma assistência de uma cultura, né, mais estrutural. O Estado, ele omite. O que o Estado dá para a periferia? Uma escola pública universitária. O Estado marginaliza essas crianças, esses jovens. Nesse contexto de marginalização, nesse contexto de desassistência do Estado, esses saraus começaram como resistência. É o grito da periferia, ali é a voz daquelas pessoas oprimidas contra um Estado que o oprime. Portanto, todo sarau tem um princípio político. Ele é um princípio político. Claro. Porque hoje, nas circunstâncias que nos encontramos, esses saraus representam de fato esse choque com o Estado. E para dizer, olha, e diz para o Estado, nós fazemos arte. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, fazemos arte. E faz arte muito boa. Nós temos excelentes músicos. Eu queria saber assim, de você, qual é a faixa etária aí? Tem um menino lá de 13 anos, tem outro de 28, 35, 18. A faixa etária é o menino que chegar no sarau.
Nós temos Mas o que é mais frequente? O mais frequente são jovens, evidentemente, porque são Os aqueles que podem migrar, adolescentes, tal, sim. tipo, Mas nós temos meninos de 8, 9 anos em saraus. Nós com aquele temos olhinho. aquele olho. E o interessante, eles falam, eles produzem texto de casa. Muitos deles chegam ali meio curiosos, Claro. não entendem bem o que está acontecendo. Quando passam a entender mais ou menos a circunstância, eles já voltam no sarau seguinte. Eles já voltam com o texto. Aí. E ele já fala. E fica aquela alteridade, porque o sarau é também isso, sobretudo isso, alteridade. São alteridades se encontrando ali, né? Maravilha. Numa circunstância de desafio político. Então, para fechar, no nosso tempo aqui, Renato, isso tente resumir, é claro, que é um tema. Qual o papel social do poeta nesses tempos de muito pânico? Conta pra gente. Antes do poeta ser uma entidade estética, antes dele ser entendido como escritor, né, de ter toda aquela aura literária, estética, ele é um sujeito social. Ele é um sujeito inserido numa dimensão histórica, política, cultural, numa dimensão, portanto, de classe. E ele não pode, ele na verdade não consegue fugir disso. Por mais que o escritor tente se abster dessa situação, enquanto sujeito de classe, ele toma partido. O papel social do poeta ou do escritor como um todo é sim tomar partido diante da realidade política no qual ele está inserido. Renato, fico muito grato pela sua participação aqui. Foi dado o recado e eu espero que os saraus se multipliquem cada vez mais e que os responsáveis por esse poder aí estabelecido, seja na área municipal, estadual ou federal, pelo amor de Deus, definitivamente fiquem atentos a essa realidade viva que pode auxiliá-los muito a reorientar os destinos da cidade, do estado e da nação. É isso aí, parabéns pelo trabalho. Vida e arte. Tudo passa nesta terra e assim chegamos ao final de mais um episódio, mas não dessa história, que continua com prolongadas reticências. Esperamos que a sua vontade por ler e consumir nossa literatura só tenha aumentado. Esperamos por você no próximo especial Patrimônio, Cultura e Arte. Até a próxima!